Quem está nos ouvindo agora provavelmente já construiu aquelas muralhas mentais gigantescas para separar a vida profissional da vida pessoal, né? Ah, com certeza, a gente faz muito isso. Pois é, a gente cria essas regras invisíveis o tempo todo, a gente usa roupas diferentes, adota um vocabulário corporativo, preenche as planilhas, sabe? E a gente acredita, assim, piamente que essas ferramentas burocráticas são mais do que o suficientes para manter a natureza humana sob controle. Só que o cérebro não funciona assim, né? Exato. É fascinante observar o que acontece quando o cérebro decide que, bom, essas regras não servem mais. Hoje, o nosso mergulho analítico vai se concentrar nos eventos de um texto chamado Amor Impossível, mas especificamente no capítulo 7. E é um capítulo bem denso. Muito. A nossa missão aqui não é simplesmente repassar os fatos de uma viagem de negócios de rotina, sabe? Aquela ida de Taubaté para São Paulo. Mas sim destrinchar a mecânica oculta de como a barreira entre, apenas colegas de trabalho e amantes emocionais pode desmoronar completamente. E isso sem que um único toque físico aconteça. Uhum. E esse é, sem dúvida, um dos territórios mais complexos do comportamento humano. Porque a sociedade costuma focar muito na traição carnal, né? No momento em que existe uma prova física, um beijo, aquele contato pele a pele. Onde tem o flagrante. Isso, o flagrante. Mas o que a gente vai explorar aqui é a anatomia de uma infidelidade emocional profunda. É analisar como a mente humana cria justificativas em tempo real para permitir que a intimidade invada esses espaços que deveriam ser estritamente profissionais. É um jogo mental. Totalmente. E o ponto de partida dessa análise exige que a gente compreenda a dinâmica inicial dessas três pessoas envolvidas. A gente tem o Marcos e a Gabriela, que são sócios na montagem de um projeto de cozinha industrial. E a terceira sócia, que é o pilar que sustenta toda a atenção dessa história, é a Cláudia. Que vem a ser a esposa do Marcos. Exatamente. A viagem começa com um foco intenso em negócios, tipo encomendas, mensagens constantes para Cláudia sobre uma audiência judicial, mas a distância de casa cria imediatamente uma intimidade perigosa, sabe? Uma intimidade não declarada. Certo, vamos desvendar isso. Porque a gente tem aí um triângulo logístico e financeiro que funciona perfeitamente bem na segurança da rotina do interior. Mas aí o Marcos e a Gabriela viajam para a região da Luz, no centro de São Paulo, para comprar equipamento. Que já é um ambiente bem caótico, né? Nossa, muito! E o que chama a atenção logo de cara é a tentativa desesperada do Marcos de aplicar uma lógica extrema nessa viagem. Ele planeja o estacionamento numa rua de descida para evitar o trânsito. O controle absoluto. Isso. É como se houvesse uma crença de que, se ele conseguir controlar a logística do carro e das sacolas, ele vai conseguir controlar as próprias emoções. O contraste desse planejamento lógico com o caos emocional que está prestes a se desenrolar é muito gritante. Uhum. E o que estamos vendo aí é um mecanismo clássico de defesa que a gente chama de compartimentalização. Como assim? É que, quando o cérebro subconsciente percebe que está entrando em um cenário de risco, emocional no caso, estar sozinho em uma metrópole com uma pessoa por quem existe uma atração ali latente, o córtex pré-frontal entra em sobrecarga. É a nossa parte lógica tentando manter a ordem. Ah, entendi. Então ele foca na logística porque uma vaga de estacionamento não tem sentimentos. Exatamente. Enquanto eles mandam essas mensagens compulsivas para Cláudia falando de compras e de audiência, eles estão, na verdade, ativamente construindo um escudo. Eles usam essa comunicação corporativa para lembrar a si mesmos: nós somos apenas sócios, não tem perigo aqui. Só que escudos corporativos não aguentam muito tempo quando o ambiente muda tão drasticamente, né? E aí a gente chega no primeiro grande ponto de ruptura. A falsa sensação de controle sofre uma fissura gigante na hora do almoço. É a cena do restaurante. Sim. Já passa da 1h, o Marcos, tentando manter aquele nível de estresse baixo, foge dos buffets lotados e escolhe um restaurante à la carte. Eles entram, o garçom acomoda os dois numa mesa e faz o que qualquer um faria. Ele se refere a eles como um casal. Uma frase banal de atendimento. Super banal. Mas o ponto crucial não é o que o garçom diz. É o que acontece em seguida. Nenhum dos dois corrige ele. O garçom sai e eles simplesmente riem juntos.
Sabe, a gente compara muito a estratégia do Marcos com construir um castelo de cartas com aquela placa de "somos só parceiros de negócios". E bastou um sopro. Exato. Bastou um observador externo, o garçom, soprar para tudo desmoronar. Por que não corrigir o cara? Custaria 2 segundos dizer, ah, não, somos só amigos. O que é fascinante aqui é justamente essa recusa em corrigir o garçom, porque não é apenas vergonha social. O que ocorre nesse milissegundo de silêncio é uma permissão silenciosa. Uma validação externa. Isso. A psicologia explica que quando existe um desejo reprimido muito forte, a mente procura oportunidades externas para experimentar esse desejo sem assumir a culpa. Ao não corrigir o garçom, eles estão habitando a fantasia. Nossa, sim. O garçom forneceu o roteiro onde eles são um casal de verdade. E o clima atinge um nível tão perigoso de tensão naquele momento, naquela troca de olhares, que eles são obrigados a recuar rapidamente. É o pânico batendo. Exato. O Marcos pede desculpas pelo constrangimento, tentando voltar ao normal, mas a Gabriela inverte o jogo com uma frase muito afiada. Ela vira e diz: "Eu é que deveria pedir desculpas. Você é o comprometido." Uau, ela devolve a granada para a mão dele. Totalmente. E aí a tensão fica tão insuportável que eles voltam a falar obsessivamente sobre negócios e planilhas como um mecanismo de defesa para o resto da tarde. Mas a tarde cobra o seu preço, né? E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o cansaço resulta em uma desatenção que muda o rumo do dia inteiro. São 6 da tarde, o comércio está fechando, eles estão exaustos, cheios de sacolas pesadas, caminham até onde o carro deveria estar e cadê o carro? Sumiu. Sumiu, eles encontram o poste exato que a Gabriela tinha apontado e vem uma placa gigante de proibido estacionar. E aí vem uma moradora, fumando no portão, e dá o golpe de misericórdia. Ela avisa, com toda a frieza, que o carro foi guinchado. Aquele choque de realidade. E piora. O atendimento das 7 só volta às 9 da manhã do dia seguinte. E o único hotel próximo tem só um quarto disponível. Tem 2 camas, mas é o mesmo quarto. E aí eu jogo uma provocação aqui. Vamos lá. Até que ponto isso foi apenas azar? A exaustão deles não mascarou, assim, um desejo subconsciente de que a cidade tomasse a decisão por eles, tirando a culpa de ter que voltar para casa? Olha, essa é uma leitura psicanalítica muito precisa. A gente pode refletir sobre o conceito da brincadeira dos deuses. A cidade de São Paulo age quase como um terceiro personagem nessa história, sabe? Um personagem que empurra os dois para a intimidade. Como se eles terceirizassem a responsabilidade. Perfeito. O córtex pré-frontal que a gente falou antes estava lutando para manter o controle ético. Aí, de repente, o cansaço cria desculpa perfeita para a mente errar. Eles ignoram a placa gigante. E destaco também um detalhe fundamental aí, a maturidade da Gabriela. Ela não surta, né? Não faz o menor drama. Ela aceita a divisão do quarto com uma naturalidade assustadora. E isso, paradoxalmente, aumenta demais a tensão. Porque quando você remove a barreira do constrangimento infantil de ficar reclamando e fazendo cena, sobra apenas a realidade crua da proximidade física. Nossa, é verdade. E aí a gente entra na seção mais intensa dessa análise, que é a confissão no escuro e as fronteiras cruzadas. Porque eles estão presos no mesmo espaço, né? A remoção da luz e daquelas defesas diárias abre espaço total para os verdadeiros sentimentos. É o momento do desnudamento. Exato. Eles comem um lanche rápido e vão para o quarto. É aquele quarto simples, com uma luz amarelada, eles não têm roupas na mala para dormir. A Gabriela toma banho primeiro e sai enrolada na toalha, o que deixa o Marcos hiperconsciente. Ele vê a roupa dela jogada na cadeira. A tensão física aí já tá no limite, né? Sim. Ele vai para o banho em seguida e sai só de camiseta, toalha na cintura e cueca. E aí o quarto fica escuro. Mas a Gabriela não estava dormindo. E, no escuro, ela inicia a conversa. E que conversa, né? Demais. Ela revela que gosta do Jonathan, o namorado dela, mas que não sente paixão, que não tem nível de conversa, não tem afinidade. E ela meio que decreta que não vai levar o namoro adiante. O Marcos escuta isso e se sente seguro para confessar também.
Ele diz que o casamento dele com a Cláudia perdeu a paixão para o tempo, para a conveniência da rotina da empresa deles. Ele confessa o medo que ele tinha. Sim, o medo de que o fim do casamento arruinasse a sociedade no trabalho. Mas o ápice, o momento em que a linha é cruzada, é quando o Marcos diz que procura alguém com quem ele tenha afinidade real e não só uma conveniência. E a Gabriela responde que é exatamente isso que ela quer também. Uau! Para mim, essa conversa no escuro é como um jogo de xadrez emocional, sabe? Onde as peças são os atuais parceiros deles. Porque quando eles reclamam da falta de afinidade com o Jonathan e com a Cláudia, eles estão, na verdade, declarando afinidade um com o outro. É uma confissão de desejo através da negação de quem ficou para trás. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê o peso da vulnerabilidade emocional versus a vulnerabilidade física. A nudez parcial deles estar ali de cueca ou toalha no mesmo quarto é totalmente ofuscada pela nudez emocional. A roupa que caiu foi outra. Exatamente. Eles estão despidos de suas desculpas sociais. A escuridão retira a necessidade de manter uma performance visual. No escuro, sem precisar olhar para o julgamento no rosto do outro, a amígdala desativa o alarme de risco social. Eles confessam os maiores segredos. Mas aí vem o silêncio e o peso de nada acontecer. Porque após exporem tudo o que sentem, a narrativa chega no momento mais doloroso. A decisão ativa de não agir fisicamente. É agoniante. Muito. O silêncio fica palpável. É como se eles conversassem por pensamentos. E aí a Gabriela, com a voz contida, diz: boa noite. O Marcos retribui o boa noite. Sem um abraço, sem um beijo. Nenhuma das camas foi cruzada. Uma contenção absurda. O Marcos praticamente não dorme. O coração a mil, desejando abraçar ela. Ele levanta às 6 da manhã e vai tomar banho para tentar esfriar a cabeça. A Gabriela já acorda mais alegre e natural. E aí, no café da manhã, o Marcos liga para Cláudia. A tranquilidade dela no telefone é um alívio, mas também, nossa, é um peso imenso para ele. A culpa bate forte. Demais. Eles resgatam o carro na 7 e a viagem de volta para Taubaté é marcada por uma trilha sonora inesquecível no rádio. Toca Fergie com Big Girls Don't Cry, toca Ana Carolina, toca James Blunt com Wiseman, toca Ivete Sangalo. Por que essas músicas marcam tanto essa volta? A música mexe direto com o nosso hipocampo, né? Sim, a trilha sonora atua como um frasco de perfume. Sempre que eles ouvirem essas canções na vida, eles vão ser teletransportados de volta para aquele silêncio do carro, onde o peso de tudo que não foi dito ou do que não foi feito ocupava todo o espaço entre os dois. Isso levanta uma questão importante sobre o conceito do dia em que nada aconteceu. Porque essa contenção física transforma a memória em algo indestrutível. Por quê? Porque se eles tivessem se tocado, se o Marcos tivesse levantado e ido até a cama dela, a fantasia encontraria a realidade. Poderia haver arrependimento imediato na manhã seguinte, a culpa física, o suor, a vergonha de olhar para a cara do outro sob a luz do sol. A quebra do encanto. Exato. Ao não fazerem nada fisicamente, o desejo permanece não resolvido. Fica perfeito, fica permanentemente vivo, congelado naquele ápice de afinidade e paixão reprimida. É o efeito Zeigarnik puro. A mente lembra muito mais do que foi interrompido. É uma tatuagem psicológica. Então, o que isso tudo significa no fim das contas? A gente recapitula aqui que a verdadeira infidelidade que ocorreu no capítulo 7 não precisou do toque de um único dedo. Nenhuma digital na cena do crime. Nenhuma. A traição aconteceu nas entrelinhas, num sorriso no restaurante, no silêncio escuro daquele quarto de hotel e na compreensão mútua de que eles desejam exatamente o que o outro tem a oferecer. Eles mudaram a arquitetura dos próprios relacionamentos. E a calmaria da Cláudia no telefone de manhã ilustra isso de um jeito muito forte. A tranquilidade e a confiança dela agem como o peso moral mais devastador dessa viagem toda. Com certeza, porque o Marcos não tem a desculpa de uma esposa histérica para justificar o que ele sentiu. E isso deixa para quem está acompanhando essa análise uma reflexão muito provocativa para a gente encerrar hoje. Qual seria? Se a Cláudia tivesse surtado de ciúmes pelo telefone, brigado por causa daquele quarto dividido, o Marcos teria sentido menos culpa.
A confiança absoluta de um parceiro pode, às vezes, ser a corda mais forte que prende alguém a um relacionamento que já perdeu a paixão. É uma pergunta pesada. Será que a traição emocional invisível é, no fim das contas, a mais difícil de ser apagada da memória? Fica aí o pensamento para quem escuta a gente. Cuidado com as conversas que nunca terminam. Um grande abraço a todos e até a próxima análise profunda.